Olá, você está no canal Edio Mais e esse vídeo nós vamos fazer aqui questões sobre perímetro de figuras planas, tá? Então é de uma forma diferente. Nesse caso aqui você está vendo aí que o problema pede o perímetro, mas ele dá a área, né? Ele dá a área e pede o perímetro. E é de quadrados. Olha só, como é que resolvemos isso aqui? Nós temos, eu fiz aqui um quadradinho, tá, para ilustrar, de mão livre, não ficou perfeito, mas foi feito na mão livre, tá? Olha só, eu tenho um quadradinho que o lado mede 10. A área de um quadrado, tá? A área de um quadrado, nós sabemos que é o lado elevado ao quadrado. E o lado desse quadrado é quanto? É 10. 10 ao quadrado, que é igual a 10 vezes 10, que é igual a quanto? A 100. Pronto. Ah, se eu não tivesse nada disso, ele tivesse me dado apenas a área desse quadrado, que seria 100 centímetros quadrados, ele quisesse saber o lado, bastava eu tirar a raiz quadrada de 100, que dá quanto? 10. Pronto, se eu tenho a área de um quadrado, eu tiro a raiz quadrada da área e vou ter o lado. Eu tiro a raiz quadrada do lado, eu vou ter o lado. Aliás, eu tiro a raiz quadrada da área e vou ter o lado. Então, se a área é 100, a raiz quadrada de 100 é quanto? 10. Então, o lado mede 10. Se ele quer o perímetro, basta eu medir, né? Basta eu somar 10 mais 10 mais 10, 4 vezes, que vai dar 40, não é isso? Então, vamos para o problema aqui da letra A. Ele diz o quê? Que um quadrado tem área 144 centímetros quadrados. Ele quer saber o perímetro. Pronto, vou desenhar bem aqui esse quadrado, tá? Também aqui com a mão livre, aqui, tufo. Tá aqui, olha só, um quadrado. Eu preciso encontrar o lado desse quadrado. Pronto, basta eu tirar a raiz quadrada de 144, que dá quanto? 12. Logo, o lado é 12. Se é um quadrado, os 4 lados terão a mesma medida, ou seja, 12 centímetros cada um. Pronto, eu quero saber quanto é o perímetro. O perímetro de qualquer figura geométrica é você somar a medida dos seus lados. Então, tu vai ter 12 mais 12 mais 12 mais 12, que dá quanto? 48, não é isso? 12 mais 12 mais 12, isso aqui é igual a 48 centímetros, tá? Não é o quadrado porque é perímetro. Perímetro é um comprimento, tá? Quadrado é área. A área, que é a unidade, é o quadrado. Vamos aqui para a letra B. Novamente, tá? Ele me deu a área de um quadrado que é 1.600 metros quadrados. A unidade mudou. Muda alguma coisa? Não, só a unidade mesmo. Pronto, o que nós vamos fazer? Tirar a raiz quadrada de 1.600. Ah, eu não sei tirar a raiz quadrada de 1.600. Nesse canal, nós temos um vídeo sobre raiz quadrada. Acesse ele lá e você nunca mais vai errar a raiz quadrada, tá? Acesse ele lá e você jamais vai esquecer como tirar a raiz quadrada de um número. Raiz quadrada de 1.600 é você fazer assim, ó, olha só, uma maneira simples que eu vou mostrar aqui, antes de você olhar o nosso vídeo lá. 1.600 é a mesma coisa que 16 vezes quanto? Vezes 100. Quanto é a raiz quadrada de 16? É 4. Raiz quadrada de 100? É 0. Então, a raiz quadrada de 1.600 é 40. Isso significa que isso aqui, tá? É um quadrado. Isso aqui é um quadrado em que o lado, o quadrado tá feio, tá? Em que o lado mede quanto? 40 metros. Aqui 40 metros, aqui 40 metros e aqui 40 metros. Quanto é o perímetro? É tu somar tudo isso, 40 mais 40 mais 40 mais 40, que vai dar quanto? Tá? Isso aqui vai dar 160 centímetros. Aliás, centímetro não, perdão, é metro, tá? 160 metros é o perímetro desse quadrado. Então, tu tira a raiz quadrada
da área, tu encontra o lado. Aí tu soma os lados, claro, encontrou o perímetro. Olha só. A próxima questão aqui. Podemos calcular algumas raízes de números decimais. Escrevemos na forma de fração decimal, em que o numerador e o denominador são quadrados perfeitos. Veja o exemplo. Olha só, isso aqui, se você souber raiz quadrada, é muita moleza, muito fácil. Por isso que eu digo, vá lá no nosso vídeo de raiz quadrada, porque isso aqui fica igual o Flamengo, é moleza pro Vasco, viu? Brincadeira, tá? Meu Vasco, velho, sofre pra caramba quando pega esse Flamengo. Olha só, presta atenção aqui. Como é que está sendo feito o exemplo? Vamos seguir esse exemplo, tá? Seguir esse exemplo aqui, tufo. Eu botei aqui esse exemplo. 1,44, botando em fração, vai ficar 144 sobre quanto? Sobre quanto? 144 sobre 100. Pronto. Quanto é a raiz quadrada de 144? É 12. Quanto é a raiz quadrada de 100? É 10. 12 dividido por 10 dá 1,2. Pronto. Morreu Maria Preá. Quanto é a raiz quadrada de 0,81? Isso aqui fica 81 sobre quanto? Sobre 100, né? Por que é 100? Porque são duas casas decimais. Então, quanto é a raiz quadrada de 81? É 9. Raiz quadrada de 100 é 10. Então, isso aqui vai dar 0,9. Se você sabe raiz quadrada, eu vou lhe mostrar um outro caminho simples de você fazer, tá bom? Mas, tanto faz, olha só, para resolver esse caminho aqui, como o que eu vou lhe mostrar agora, você precisa saber raiz quadrada. É importante, por isso dê uma olhada lá no nosso vídeo. Olha aí, ó. Eu faço o seguinte, aqui, vou escrever aqui para ficar um pouco maior, olha só. Eu tenho 1,44. Raiz quadrada. Qual é o número que tem aqui, esse índice? Qual é? Claro, né? Isso aqui qualquer aluno do sexto ano sabe, ó. Aqui é 2. O índice aqui é 2. O que que eu faço? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho 144. Isso eu elimino a vírgula, tá? Eu elimino a vírgula. Isso aqui fica... Se eu tirar a vírgula, fica 144. Então, tu olha o número sem a vírgula. 144. Quanto é a raiz quadrada de 144? É 12. Viu como tu tem que saber raiz quadrada? Raiz quadrada de 144 é 12. O que tu vai fazer agora? Tu vai contar o número de casas decimais que tem aqui. Aqui tem duas, ó. Duas casas decimais, tá? Ou seja, o que é casa decimais? São os números que estão após a vírgula. Então, tu tem 2. Duas casas decimais. Tu pega e divide o número de casas decimais por esse índice aqui, ó. 2 dividido por 2 dá 1. Esse resultado vai me dar o número de casas decimais que eu vou ter aqui, tá? Então, eu vou ter uma casa decimal, a vírgula é aqui, 1,2. Vamos aqui para esse outro exemplo. Olha só, 0,81. Pronto, eu tirando a vírgula fica 81. Raiz quadrada de 81 é 9. Pronto, mas só que é o número decimal. Vai ter vírgula no resultado. Então, quantas casas decimais vai ter no resultado? É só eu pegar e somar. Aliás, somar aqui as casas decimais, ó. Tenho 1, 2. Duas casas decimais. Então, 2 dividido por 2 aqui do índice vai dar 1. Então, isso aqui vai dar 0,1. Olha só, vou botar bem aqui um exemplo para você fixar melhor. Por exemplo, ó, preste atenção, eu tenho 0,0036. Quanto é a raiz quadrada de 36? Ó, eu tirei a vírgula, tá? Fica só o 36. Você olha só para esse significativo aqui. 36, raiz quadrada de 36 é quanto? 6. Tem quantas casas decimais aqui? Tem 4. 4 dividido por 2 dá 2. Então, aqui vai ter duas casas decimais. E você não vai errar mais. Mas, para isso, é preciso você saber raiz quadrada. Por isso, eu digo, vá lá no nosso vídeo e assista e faça o exercício pedido lá, tá? Outra questão aqui, ó. Sabendo que o retângulo e o quadrado a seguir têm área de mesma medida, determine o perímetro do quadrado. Pronto, gente.
Isso aqui é um retângulo. A área do retângulo é o produto de dois lados consecutivos, ou seja, eu pego 16 e multiplico por quanto? Por 4. Então, a área desse retângulo é 16 vezes 4. Quanto é que dá 16 vezes 4? Dá 64. Então, a área desse quadrado aqui também é 64. O que eu vou fazer? Vou tirar a raiz quadrada da área e vou encontrar quem? O lado. Você não vai esquecer isso nunca mais, tá? Então, eu tenho, olha só, isso só vale para o quadrado, tá? Só vale para o quadrado. Então, eu tiro a raiz quadrada da área do quadrado e vou ter o lado. Pronto. Tá aqui, ó, raiz quadrada de 64 é quanto? 8. Então, o lado é 8, o lado é 8, esse lado é 8, esse lado é 8. Quando você somar aqui 8, 4 vezes, isso aqui dá quanto? Vai dar 32 metros, né? A unidade está em metros. Então, valeu. Se você gostou, dê um like aí para nós, tá? Um abraço.